Marcos do desenvolvimento infantil. Os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor representam a evolução dinâmica do ser humano após o nascimento. Os primeiros meses de vida são de maior vulnerabilidade para o reconhecimento de desvios no processo de desenvolvimento infantil. É importante saber que cada criança se desenvolve de maneira única e essas variações na velocidade do desenvolvimento são normais. No entanto, a falta de progresso em várias áreas do desenvolvimento pode indicar a necessidade de avaliação e intervenção. Fatores de riscos para atraso no desenvolvimento. Existem vários fatores que podem estar associados ao atraso no desenvolvimento de um recém-nascido. Complicações obstétricas durante o parto, um pré-natal inadequado, gestação indesejada, baixo peso ao nascer e prematuridade são alguns dos principais fatores de risco. Desenvolvimento dos 0 aos 2 meses. Durante os primeiros 2 meses de vida, o bebê começa a guiar o olhar pela voz ou sons. Consegue seguir o objeto com o olhar até 180 graus e, se colocado de bruços, consegue elevar o pescoço e empurrar a cama com os braços por um curto período de tempo. Nessa fase, o bebê também começa a expressar alguns sons. Desenvolvimento dos 2 aos 4 meses. Entre os 2 e 3 meses, a criança começa a sorrir espontaneamente, principalmente quando está próxima dos cuidadores e consegue levantar e sustentar a cabeça quando está de bruços. Outro marco importante é a capacidade de levar a mão à linha média e, assim, levá-la até a boca. Nessa fase, a criança também começa a segurar objetos voluntariamente com as mãos. Desenvolvimento dos 6 meses. Aos 6 meses, a criança já consegue ficar sentada sem apoio, rolar quando está de bruços, transferir objetos de uma mão para outra sem utilizar o movimento de pinça e iniciar os movimentos de engatinhar. Em relação à fala, a criança começa a juntar sílabas, como lá ou bababá. Nessa fase, também ocorre o início da noção de permanência do objeto, ou seja, a capacidade de perceber que os objetos continuam existindo, mesmo quando estão fora do campo visual da criança. Além disso, o bebê começa a apresentar reações a pessoas estranhas. Desenvolvimento dos 9 meses. Entre os 8 e 9 meses, a criança adquire uma motricidade mais complexa. Nessa fase, o bebê começa a utilizar o movimento de pinça para agarrar objetos menores. Entre os 9 meses e 1 ano, o bebê começa a engatinhar ou andar com apoio, e por volta do 10º mês, consegue se colocar de pé sozinho e ficar em pé sem apoio, mesmo sem dar passos. Em relação à fala, a criança consegue expressar palavras com maior complexidade, como papá ou mamá. Além disso, o bebê continua apresentando reações às pessoas estranhas. Desenvolvimento do primeiro ano. Geralmente, por volta do primeiro ano de idade, a criança começa a dar alguns passos sozinho com apoio. A faixa de início da caminhada pode variar, mas espera-se que a criança comece a andar sozinha entre os 12 e 18 meses. Em relação à cognição, a criança já consegue entregar objetos às outras pessoas e se diverte com brincadeiras mais complexas, como jogo de esconder. A percepção visual também já está desenvolvida, semelhante à de um adulto. Desenvolvimento 1 ano e 6 meses. Ao 1 ano e 6 meses, a criança já é capaz de realizar atividades mais complexas, como comer sozinha com a colher, colocar os próprios calçados e correr. Em relação à cognição e fala, a criança já pronuncia mais de 10 palavras e consegue apontar partes do próprio corpo e objetos. Desenvolvimento de 2 anos. Entre os 2 e 3 anos, a criança começa a desenvolver habilidades motoras mais refinadas, como subir e descer escadas com ajuda e chutar uma bola. Em relação à linguagem, a criança já é capaz de formar frases simples e se comunicar de forma mais clara. É importante ressaltar que cada criança se desenvolve em seu próprio ritmo, então é normal que algumas atinjam esses marcos mais cedo ou mais tarde. Monitorar o desenvolvimento infantil é fundamental para identificar precocemente possíveis atrasos ou problemas e para garantir que a criança receba o apoio necessário. Se houver preocupações, é aconselhável procurar a orientação de profissionais da saúde, como pediatras ou especialistas em desenvolvimento infantil.